que nós devemos ouvir. Agora, eu também digo, agora eu também ando com uma certa dúvida, porque eu sou um cristão que não vou muito às igrejas, embora já fosse de ir às missas regularmente, e hoje muito empolgado com o Papa Francisco, né? Quase querendo voltar aí à missa todo dia, né? Mas o que eu digo é que Deus nos deu, mas aí esse cara é criacionista. Então, posso dizer Deus, ou a natureza vai ser evolucionista. Né? Então, Deus ou a natureza nos deu dois ouvidos e uma só boca. Talvez ele ou ela sugerindo que a gente falasse menos e ouvisse mais, mas a gente faz sempre o contrário. Evidente que quem tem cargos, exerce cargos de administração, que tem responsabilidade de dizer o que está fazendo, como está fazendo, que pressões recebe, tem que falar, tem que dizer tudo. E às vezes, no expressar isso, ocupa todo o tempo. Né? Eu me lembro no orçamento participativo, que nós tínhamos companheiros do executivo que queriam chegar lá e dizer tudo, né? De problemas que tinham no exercício daquele cargo, naquela área, e ficavam tempo muito curto para as pessoas, né? Poder intervir, dizer, pensar, propor. Então, a gente tem muito que aprender uns com os outros nas circunstâncias, né? Vividas. E então, daqui para diante, eu acho que nós aqui na mesa temos que ouvir bastante, mas não sei o tempo também que nós temos. Todos vocês têm tempo de obrigações, enfim. Então, a gente vai ter que sugerir para vocês intervenções bem mais curtas do que as que nós fizemos aqui da mesa. Eu já vejo, mas é importante que façamos isso. Eu acho que não toquei no tema, que talvez vocês pensassem que eu ia tocar, a conjuntura brasileira, uma avaliação dela, mas eu acho que isso nas intervenções todas aqui já se fez. Avaliações de conjuntura, reflexões sobre ela, necessidade de uma cidadania constante, exercida constantemente por todas as pessoas, enfim. Mas é evidente que tem um debate sobre o Estado. O que é o Estado? O Estado é essa estrutura de poder que tem três dimensões: federal, estadual, municipal. Tem três níveis, tem três poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário. Mas isso é o Estado, essa estrutura que é disputada. E o que é a sociedade? É o Estado que comanda a sociedade, ou é o contrário? No meu entendimento, é a sociedade que tem que controlar o Estado, e não o Estado controlar a sociedade. Isso é um processo. Mas que Estado que chega a um ponto da ditadura, por exemplo. A ditadura expressa, assim, um regime autoritário, militar, civil, como nós tivemos por 21 anos. Mas é só esse tipo de ditadura? Tem outros tipos de ditadura. A ditadura do dinheiro, do poder econômico, dos instrumentos de poder, as grandes redes de rádio, televisão, jornais, são instrumentos de poder poderosíssimos, que na Constituinte, eu fiz parte da Constituinte, se estabelecer lá regras que não poderia haver monopólio, nem local, nem regional, nos meios de comunicação. Como tem vários países com democracia mais consolidada, um grupo não pode ser ao mesmo tempo dono de rádio, de televisão e de jornal. Nas democracias mais consolidadas do mundo, isso é proibido na Constituição do país, exatamente em benefício da democracia.
mas nós ainda não regulamentamos esse artigo da Constituição brasileira, artigo 220, se não me engano, parágrafo 8, depois que é exatamente isso. Não pode, num país democrático, que se propõe democrático, possibilitar que haja monopólio, nem local, nem regional, nem nacional, dos meios de comunicação. Então está aí um negócio que ficou trancado, a democracia está longe de estar, não é consolidada no país. Também a reforma agrária, isso interessa só o MST, a reforma agrária? Evidente que não, interessa a todos nós, moramos na cidade, a terra, produzindo mais, e não só alimentos, produtos primários, mas dignidade para as pessoas, para as famílias que trabalham lá e que querem morar, e poderiam estar muito mais famílias morando no campo e não amontoadas nas periferias da cidade. Então, e, no entanto, não se toca nessa questão. Uma reforma tributária. O que é quem paga tributos mesmo no país? Os empresários dizem que é eles que pagam tributos. Vai ver, não é? Eles têm privilégios, não pagam os impostos nas tarifas que a maioria do povo paga. Pagam menor, quando pagam. Porque eles têm, na legislação, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, leis que os protegem, para eles pagar menos tributo em tal ramo, tal negócio, para se instalar em tal região. Então, tem privilégios tributários, tem renúncias tributárias que o poder público nos 3 níveis deixa de arrecadar impostos de setores com alto poder contributivo, e não cobrando desses setores, evidentemente, que tem as despesas, os custos da operação da máquina pública, que vão ser cobertos com quê? Com impostos que penalizam a maioria da população. Então, está invertida a estrutura tributária, ela está de ponta cabeça. Quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais, no frigir dos ovos, na relatividade das coisas. Então, vejam, questões fundamentais para o Estado brasileiro funcionar no interesse efetivamente público e não no interesse particular ou pessoal de alguém, ou do governante, dos seus amigos, dos seus partidários, dos seus familiares. Quer dizer, tem muita coisa para a gente poder fazer a sociedade controlar o Estado e não por ele ser controlada. Isso significa que cada uma de nós temos que nos assumir como sujeitos e não objetos da política. E encarar a política como a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. Não tem democracia sem a participação. E a radicalidade democrática é a possibilidade de cada uma de nós, não é? Agirmos na comunidade, na sociedade, nos nossos espaços, conscientemente, e não ocasionalmente, parcialmente e por aquele interesse imediato. Então, é uma construção, essa construção é um processo, não tem uma fórmula mágica, ou um partido que empalme isso. Não. Eu acho que é uma questão séria mesmo, que está muito mais baixa. Nós temos o Congresso, a Sandra, os demais companheiros já falaram, um Congresso, que é a Câmara e o Senado, que tem uma composição que vota as coisas que nós estamos vendo acontecer. E quem elegeu, evidentemente, o voto do cidadão, da cidadã, do eleitor, da eleitora brasileira. Mas em que condições? Em que condições? O cidadão, eleitor, eleitora, votou no fulano, no Beltrano, pensando no quê? Porque ele apareceu mais, porque ele é meu amigo, porque ele pode me resolver um problema, é parente, pode chegar mais perto. Então tem a reforma política, que não aconteceu também. Os partidos são balcões de negócio, para te negociar favores, cargos. A política é uma profissão. Então, é mais embaixo na sociedade o debate que nós
não fizemos, e particularmente os partidos, né, que têm programa, contorno ideológico mais claro. Esses partidos com programa e contorno ideológico mais claro, evidente que tem que fazer um trabalho não meramente eleitoral. Está num trabalho aprendendo cada vez mais com os movimentos sociais, com eles se integrando, se fortalecendo, não utilitariamente, mas, enfim, o debate nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, a juventude, os mais velhos, também, não se sentindo apenas, a gente um Estado, uma sociedade que não trate os velhos como alguém que merece um carinho especial, não, tem que tratar como cidadão completo, assim como as pessoas portadoras de deficiência. Não uma política assim, que ajeita a vida dele, não. É como fazer as pessoas se sentirem protagonistas, seja na juventude, seja na velhice, portadores de deficiência ou não, nas suas opções de vida, se sentirem sujeitos, sujeitos do processo. Nós, tem evidentemente muitas situações e ocasiões que nós todos, cada um de nós, já vivenciamos que tem esses sinais. A Sandra mesmo detectou sinais de expressões que são, tu nem imagina, coisas que acontecem. Ninguém se lembra que nós tínhamos um Hotel Umbu aqui, lembra do Hotel Umbu na Rapos? Hoje é moradia isso, as pessoas que moram ali dignamente. Era uma política que nós íamos desenvolvendo. Nos centros degradados das grandes cidades, quantidade de prédios que tem, abandonados, sozinhos, para especulação imobiliária, ou disputas de herança entre famílias que não pagam impostos por isso, e fica tudo aquilo ali, criando problemas seríssimos para o poder público resolver, e a população não morando, não tendo onde morar. Então, é preciso meter a mão na massa, mas aí é enfrentar interesses poderosíssimos. E aí não é um ministro para fazer isso. Isso é um conjunto de forças, de articulações, que possam chegar para fazer mudanças, não para acomodar interesses. Mas a estrutura do Estado está aí, ela é tão, digamos, absorvente, que não raras pessoas chegam lá e, bueno, agora é a nossa vez. E a nossa vez é aquela coisa, tu muda as moscas. Então, são coisas seríssimas, importantes, mas é possível mudar, a gente se mudando, se transformando, e a política ser algo também feito prazerosamente, na vida, não é uma coisa que tu é prisioneiro desse ou daquele interesse, é uma coisa que tem que romper, inclusive, com interesses corporativos nossos. A gente estava discutindo o problema da moradia. Tem Movimento Nacional pela Moradia, não tem? E tem também o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Bom, é a mesma questão. E tem 3, 4 movimentos. Para ter 3, 4 direções. Nós discutimos isso. Porque estilhaçar, também a gente é contra todo um processo de que tudo tem sempre uma coisa fechada, concentrada, poucos, assim, evidente, que tem que ter pluralidade, diversidade, mas tem que ter uma unidade na ação, ou cuidar para não ter a dispersão, digamos, estilhaçamento de energias, o pensamento neoliberal dos grandes interesses das forças econômicas poderosas, eles têm uma capacidade enorme de ser, na sua diversidade, dar continuidade ao seu projeto. Eles têm uma capacidade enorme na sua diversidade, dar continuidade ao seu projeto. Para eles, perder uma eleição não é perder o projeto, eles continuam exercendo o seu poder nos mecanismos que tem na sociedade, e se demora, de novo, retomam
aquela ponta do aparelho de Estado, ele já tinha Estado, volta para lá para continuar a executar o seu projeto. Mas o pensamento, né, progressista, transformador, né, que quer que o Estado esteja sob o controle da sociedade, e a sociedade, né, seja a riqueza da vivência, da fruição da vida, da pluralidade de posições, de opiniões, né? Esse pensamento humanista, né, que pensa numa sociedade que não está baseada no capitalismo, no dinheiro, no mercado, no lucro, esse pensamento, ele está disperso, né? A gente fica pensando no próprio Fórum Social Mundial, né? Como é que opera, né? Surgiu e depois agora como é que ele se apresenta no mundo para nós mesmos, né? esta fonte, né, de um pensamento, né, novo, de um mundo, né, de construção de um mundo novo, diferente. Mas onde é que estão as possibilidades de essas coisas se entrelaçarem, se articularem? Né? Então é toda uma construção, né, que os meios de comunicação, né, poderiam estar ajudando. E eu acho que nós temos que lutar para que a ciência e a tecnologia na área, né, das comunicações, mas em tantas outras áreas, possa servir para democracia, né? Mas não, né, do jeito que nós estamos, possibilita, cada um de nós podemos, né, nos relacionar com o mundo, saber o que está acontecendo aqui, o acolá e tal, instantaneamente. E, ao mesmo tempo, também a nossa possibilidade de raciocinar sobre isso, de articular uma reflexão sobre isso, evidentemente que não. Então, tem descompassos, né? E aí tudo isso, no meu entendimento, é política, né? E tudo isso é exigência sobre cada um de nós, cada uma de nós, né? De nos assumirmos como sujeitos e não objetos dessa visão de construção de um mundo, né, em que todos sejamos protagonistas. O Brasil está eu acho, uma situação difícil, mas não é impossível de que ele se saia bem, com as energias já desencadeadas, né, do povo brasileiro. Né? Mas eu acho que está longe de ser uma saída eleitoral. A próxima eleição resolve o problema. Não. Evidentemente que não tem democracia sem partidos políticos. E não existe democracia com partido único também. Então tem que respeitar a pluralidade e a diversidade partidária. Mas os partidos têm que ter contornos ideológicos e programáticos claros. Não tem que ser uma amontoada de siglas, como é hoje, e que a reforma política que está sendo encaminhada no Congresso vai manter e piorar. Então, pessoal, a luta não é pequena, mas é por isso que vale a pena. Mesmo verso. Isso aqui. Acho que vai ser. Pode vir. Então, rapidinho, assim, não é pergunta, é só uma coisa que eu veio martelando. E as gurias que me conhecem sabem que eu gosto de falar. Então, eu acho que é importante a gente pensar que aqui a gente está bastante com alunos, professores, mas todo mundo está pensando
na sua conjuntura em casa, no trabalho, a gente já está em estágios, um monte de coisa. E eu acho que é importante convocar essas conversas assim, mais próximas e mais abertas ao diálogo real, assim, porque às vezes a gente está gritando muito, entende? Acho que é importante a gente baixar um pouco mais a guarda para ouvir, vocês estavam falando isso no início, e realmente se aproximar das pessoas para conversar cotidianamente no serviço e tudo mais, e observar a importância, por exemplo, das redes sociais, que hoje em dia estão aí, só que também ver que as expressões e a forma da pessoa mostrar as suas proposições, o que imagina, a gente só percebe olhando no olho. E a gente que agora, eu sou do curso da saúde coletiva da URGS, e a gente vai para os serviços agora, nas práticas, e a gente começa a perceber isso nos serviços, que não adianta a gente ficar mandando recado, não adianta a gente ficar de longe observando ou tentando mudar as coisas assim, que é perto que a gente consegue se expressar e consegue alguma diferença. E eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, mas de praticar isso diariamente. Às vezes a gente deixa um pouco no nosso projeto, de, vamos mudar o mundo. E não pense que aos pouquinhos, que diariamente, que a gente vai fazendo isso. É isso. Bom, sou Vera Rocha, eu quero agradecer a oportunidade de a Célia ter aceitado vir para cá. Sou coordenadora operacional da Rede Unida e quero agradecer vocês terem aceitado vir aqui, né? E agradecer a Isabela pela oportunidade também, como coordenadora da Regional Sul, de pensar coletivamente a construção desse momento. Eu estou aqui me sentindo refém da sociedade, do opressor e do Estado, porque eu não aguento mais. E me lembro da Sandra, em 80 quando nós saíamos nas ruas, fantasiados de palhaço, dizendo que nós não queríamos mais manicômio, porque nós não acreditávamos que aquela era a forma de tratar as pessoas que estavam doentes mentalmente. E eu me lembro que aquilo era o nosso motor. Eu me arrepio, Sandra, lembrando disso. Eu estudava em Santa Maria, eu acho que a Celi também se lembra desse tempo, né? Nós entregávamos narizes de palhaços para as pessoas e gritávamos na rua que nós não queríamos mais manicômio. E nós tínhamos um mote, nós tínhamos um ponto, nós tínhamos um lugar. Eu acredito que agora é o momento de nós dizermos, nós queremos o SUS. E queremos o SUS como construímos numa Constituinte, numa Constituição. Nós construímos pautas para esse SUS e acho que em algum momento nós esquecemos que a gente tinha que continuar lutando com aquela mesma força, com aquela mesma energia. E talvez alguns de vocês não tenham nem escutado a nossa voz, nem visto a nossa face, nem sentido a dor que nós sentíamos e a alegria que nós sentíamos por estar ali construindo um projeto social em que a saúde era a pauta para toda a sociedade. Eu acho que nós falhamos em algum momento. Eu, nos meus 44 anos de magistério, 44 anos faz que eu saí daqui da URGS, que eu me aposentei, eu acho que nós falhamos. Mas acredito que ainda temos tempo de podermos fazer alguma coisa. E acredito que nós não vamos fazer esta coisa só com o discurso. Eu concordo com a tua fala, concordo com a fala de todos vocês aqui. Eu acho que é no cotidiano, mas é um cotidiano em que a gente precisa estar presente. O que eu vejo hoje? Que a gente está num lugar, fazendo uma coisa, pensando na outra coisa que a gente tem que fazer. Então não estamos, na verdade, em lugar nenhum. E quando estamos, nós temos que responder o WhatsApp para dizer que eu estou fazendo alguma coisa com você em algum outro lugar onde nós estamos. Então eu acho que a nossa ausência nos espaços necessários, nos momentos que fazem a coisa acontecer, é o que nos leva para a breca, que nos leva para o brete, que nos leva para a forca. E acho que nós não podemos mais nos ausentar.
Então, aquele estudante que está ausente do processo, do sua própria processo educativo, o professor que é ausente do seu próprio processo de ensinar. E eu não estou mentindo, né? Eu estou. Estou inventando uma coisa, o professor entra na aula, mas você sabe que ele está ali, deu a aula, tchau, mas ele não estava ali, ele só cumpriu com o papel. E o estudante também. Então, esse fazer de conta que a gente está onde a gente não está, esse fazer de conta que a gente faz, mas não faz, eu acho que esgotou. E aí eu pergunto aqui a todos vocês, e acho que tem muita gente capaz de nos ajudar a dizer assim, ó, como é que nós podemos construir espaços em que nós vamos estar estando? Como é que nós podemos, na nossa micropolítica, no nosso cotidiano, fazer fazendo? Eu acho que isso é uma questão assim, que nós precisamos nos perguntar. Como é que nós vamos fazer essa 15ª conferência sem sermos delegados? Eu acho que temos que pensar nisso. 15ª conferência com delegado na crise que nós estamos vivendo. Ah, tenho paciência, gente, eu não tenho estômago para aguentar. Aí eu me sinto de novo refém prisioneiro de uma sociedade, de um sistema e de um coletivo que não me deixa gritar o que eu quero gritar. Então eu acho que temos espaço sim, temos possibilidades sim, temos caminhos sim, mas eu acho que vai depender de uma postura nossa, de podermos viver esse momento, porque daqui a pouco nós estaremos diluídas, seremos só lembranças. Né? E não dá para deixar passar e deixar talvez um pouco de herança, né? Então é um desabafo e eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de pensar alto. Vai daí que... Sabe que eu passei ontem na outra ladeira ali, que eu não sei de cá para cá. Tem um sebo ali, por sinal, bem bom. Eu acho que eu virei a Roma até, sei lá, era dele livros usados. E está ali, eu fiquei curioso, né? De olho gordo, porque eu vi na capa. E o título do livro é Holocausto. E eu digo, pô, eu sou um holocausto, né? 6 milhões de judeus mortos por nazistas. Mas aí vou ler, é um trabalho do pessoal da área da saúde, né? Que estudaram um manicômio em Barbacena, Minas Gerais, que funcionou por umas décadas. E milhares de pessoas, tipo loucas, né, foram tratadas como as pessoas que o nazismo matou, que o nazismo não só matou os judeus, os comunistas, lá, porque eram objetos de experiência, né, os seus órgãos, a sua cabeça, nada para curar pessoas. E é um livro, tá? Aí me veio na cabeça essa questão do movimento antimanicomial, me lembro bem, sempre trata do São Pedro, e as situações de mudar, acabamos semeando mudança, mas não se cultivou o suficiente. Agora nós vamos voltar com o Beto Chola e tal. O título do livro que é Holocausto, mas tem um subtítulo que é isso, um caso, né? Um estudo, um levantamento detalhado de como estava, que política era aquela, e ela até hoje influi.